E aí, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, o único torneio de âmbito nacional que teve presente seleções de diversos estados brasileiros. Sem mais explicação, já deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse e para me ajudar a fazer mais. E bora pro vídeo. Explicando melhor, o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de Futebol, que nome grande, foi um torneio organizado pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos, disputado entre 1922 a 1962, e tendo também uma edição isolada em 1987. Esta competição, em sua época, chegou a receber bastante atenção de jogadores e imprensa, fez parte da época de profissionalização do futebol brasileiro, teve grandes jogadores disputando o campeonato, sendo também pioneiro na transmissão de rádio no Brasil, e antes do Campeonato Brasileiro de Clubes, era a principal competição nacional na época, mas ao passar do tempo, ela foi aos poucos sendo esquecida. Então, com esse vídeo eu espero resgatar essa história de um campeonato que foi importante para o nosso futebol. A primeira vez que surgiu alguma menção a um campeonato brasileiro foi no jornal Comércio de São Paulo, do dia 21 de outubro de 1901, após um grupo de jogadores de futebol do Rio de Janeiro formarem uma equipe e irem à cidade de São Paulo para realizar uma partida de futebol. Na aba de esportes do jornal daquele dia se dizia: realizou-se ontem, com extraordinária concorrência de distintas famílias, o segundo match de futebol entre os representantes dos seus estados de Rio e São Paulo. O campeonato de futebol brasileiro ainda não ficou decidido este ano. Ou seja, essa foi provavelmente a primeira vez que tivemos algo próximo dessa competição. Algumas outras competições antecederam esse campeonato também. Praticamente todas eram vencidas pela Seleção Paulista de Futebol, que contava com um trio muito forte em seu elenco, tendo Amilcar, Neco e Friedenreich, que mais tarde se tornariam protagonistas na primeira conquista da seleção brasileira, o terceiro campeonato sul-americano de 1919. Para contribuir nas comemorações do centenário da independência brasileira, em 1922, a CBD organiza o primeiro campeonato brasileiro de seleções estaduais, que acabou sendo um torneio experimental, para ver se ia dar certo mesmo. Tinha também a função de observar jogadores cotados para compor a seleção brasileira para o campeonato sul-americano, que seria disputado naquele mesmo ano. A primeira edição foi vencida pela então soberana Seleção de São Paulo, derrotando a Seleção Carioca, ou do Distrito Federal, já que na época a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, essa competição cresceu em participantes. Esse torneio também gerou vários fatos interessantes, como a eclosão da revolta de 5 de julho de 1924, que foi um levante militar em São Paulo que tinha como objetivo derrubar o governo federal. Isso gerou a Coluna Prestes, que foi uma marcha de 25.000 quilômetros por diversas regiões do Brasil. Cerca de 1.500 pessoas participaram, e isso acabou por impedir a formação da seleção gaúcha, mas mesmo sem os gaúchos, o campeonato continuou. Esse campeonato tem um feito muito especial. Pelo que indicavam os jornais da época, como o Jornal do Brasil, a final do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1926 teria transmissão por rádio, sendo essa a primeira vez na história do futebol brasileiro a ter uma partida com transmissão via rádio. Com o aval da CBD e do Fluminense, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro conseguiu instalar equipamentos para a transmissão da final entre a Seleção Paulista e a Seleção Carioca. Para quem é curioso, a final terminou 3-2 para a Seleção Paulista. Ou seja, de acordo com os jornais da época, essa seria a primeira partida de futebol a ser transmitida em rádio no Brasil. Em 1930 não teve campeonato devido à Revolução de 1930, sendo retomado o campeonato em 1931. Essa foi a última edição do campeonato no futebol amador. Em 1932
Tensões crescem entre São Paulo e Rio de Janeiro, por conflitos entre jogadores e dirigentes em partidas amistosas. Isso acabou criando um clima tenso entre os dois, e o rompimento entre a Associação Paulista de Esportes Atléticos, ou APA, e a Carioca, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, ou AMEA. Dias após isso, estourou a Revolução Constitucional de 1932 no Brasil, o que impediu a realização do campeonato naquele ano. Em 1933, a implantação do profissionalismo no futebol dividiu o país. Novas federações foram criadas e cada clube tinha sua opinião sobre profissionalizar ou não. O primeiro evento do futebol profissional, organizado pela Liga Carioca e Paulista, foi uma série de amistosos entre as suas seleções, seguida dos campeonatos estaduais e do torneio Rio-São Paulo, até enfim chegar no Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Naquela época, quando se falava em campeonato brasileiro, se pensava em um campeonato com as seleções estaduais, e não ainda com clubes, nem que fossem os campeões estaduais. Isso foi até meados dos anos 1950. Esse campeonato foi uma importante fonte de receita para as federações estaduais e também para a CBD, além de alavancar o poder de influência para os dirigentes locais. Afinal, qualquer seleção tinha o potencial de atrair a atenção das torcidas, acima das paixões clubísticas, proporcionando aos dirigentes das federações mais reconhecimento e prestígio. Até o final da década de 50, esse campeonato mobilizou torcedores, imprensas e autoridades, principalmente nas finais, quase sempre jogadas entre as seleções cariocas e paulistas. Para termos noção, tivemos no total 25 finais entre São Paulo e Rio de Janeiro. Sim, 25 de 29 edições disputadas. Apenas por 4 vezes não tivemos finais entre São Paulo e Rio de Janeiro. A única seleção, fora essas duas, a vencer o torneio foi Minas Gerais, em 1962. É bom também ver a visão dos clubes sobre essa competição, que nunca gostaram dela. Nas edições de 1962 e em menor escala em 1959, as competições já haviam sido criticadas pelos principais clubes, que já tinham um calendário apertado pelos estaduais e também pelas excursões por Europa e América Latina, o que era comum na época, já que gerava muito lucro. E o campeonato, naquele meio, tornava o calendário mais apertado ainda. Para culminar com a insatisfação dos clubes, a criação da Copa Libertadores da América em 1959 influenciou muito no fim da competição. A Libertadores era disputada entre os campeões nacionais dos países sul-americanos, ou seja, foi necessária a criação da Taça Brasil, que tinha um formato semelhante ao Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Ou seja, já tendo um Campeonato Brasileiro para definir o campeão brasileiro e os melhores de seus estados, para que ter um campeonato brasileiro de seleções estaduais? E bem, foi assim que se encerrou um campeonato que, em sua época, foi muito prestigiado e por muito tempo até visto como um campeonato brasileiro definitivo, mas que ficou ofuscado após de competições mais relevantes serem criadas. A última edição do torneio foi em 1987. 25 anos após a última edição anterior, de 1962, que foi organizada para tentar aplacar o descontentamento entre as federações e tentar enfrentar o que parecia ser uma luta por autonomia por parte dos clubes, que foi nesse ano onde ocorreu o confuso Campeonato Brasileiro de 1987. Para os jogadores, de fora do eixo Rio-São Paulo, era a maneira perfeita de conseguir entrar em um clube grande. Para quem já era desse eixo, era a maneira perfeita de ir para a seleção brasileira. Diversos craques já disputaram esse campeonato, como Arthur Friedenreich, um dos principais jogadores na época amadora do Brasil, o Rei Pelé, que já foi artilheiro e campeão com a seleção paulista em 1959, Roberto Dinamite, Romário, o goleiro Gilmar, Pepe, Rivelino, Ademir da Guia e Leônidas da Silva. E também tivemos treinadores como Rubens Minelli, que em sua carreira venceu ao total 4 campeonatos brasileiros, chegando a vencer 3 seguidos, e foi relevante em vários clubes que passou. Bom, e por hoje foi só. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que com esse vídeo eu tenha conseguido trazer uma história interessante para vocês. Afinal, nosso futebol já teve diversos campeonatos interessantes. Caso você queira me recomendar algum nos comentários, fique à vontade. E é assim que eu me despeço. Obrigado por assistir até aqui, deixa o like e se inscreve para me ajudar, e é isso. Falou!